Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vou trabalhar com vocês essa meia em crochê com barra dupla e é uma meia sem costura, super fácil que até você que está iniciando no crochê pode confeccionar. Eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, mas antes disso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e assim receba aulas como essa, exclusivas semanalmente. Ative o sininho e, claro, se você gostar da aula, deixe o like aí embaixo no vídeo e também o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre essa aula. Também vou deixar para vocês aí embaixo no vídeo a tabela de tamanhos, assim você pode confeccionar no tamanho desejado. Deixo também algumas sugestões para substituição do fio, caso você prefira. Agora vamos conferir a lista de materiais e depois dar início à aula. Para trabalhar o par de meias no tamanho 35-36, eu usei um novelo do fio doce da Círculo. Usei também agulha para crochê número 4. Caso você queira substituir o fio, você também pode usar a lã seda, o fio Hobby ou o fio Amiga da Círculo. Todos os materiais citados aqui na aula você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link da loja para que depois da aula você visite o site e confira todas as novidades. O Mega Armarinho é um armarinho online que é bem completo, eu sempre indico para vocês, porque eles entregam com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, depois dê uma passadinha e confira todas as novidades. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicio a meia fazendo o anel mágico. Eu deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim. Dou uma volta completa nos dois dedos e o fio que caiu lá para trás, que é o fio do novelo, eu busco trazendo por dentro dessa laçada. Aqui eu seguro, faço uma correntinha, posso diminuir um pouquinho o tamanho do anel e faço mais 2 correntes, ou seja, 3 correntinhas no total. Essas 3 correntes eu já conto como primeiro ponto. E aqui dentro do anel, eu venho trabalhando em pontos altos até completar 15 pontos no total. Lembrando que as correntinhas eu já conto como 1. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Quando eu completar os 15, volto para finalizar essa carreira e iniciar a próxima. 15 pontos finalizados, agora eu puxo, fechando o anel. Essa pontinha eu arremato no final e conto 1, 2, 3 correntes. Nessa terceira corrente eu passo a agulha, busco a laçada e fecho com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, iniciando a segunda carreira. Nesse primeiro ponto, eu volto e faço um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos saindo do primeiro ponto da base. Vamos trabalhar 2 pontos altos em cada um dos 15 pontos. Ou seja, fiz o meu ponto alto, volto nele novamente e faço mais um ponto alto. 2 pontos altos em cada ponto de base. Temos os 15 pontos na primeira carreira, nessa segunda ficaremos com 30 pontos. Depois que eu finalizar os 30, volto para dar continuidade. Cheguei no final da carreira, onde eu completo os 30 pontos, e aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço o fechamento da carreira.
Aqui eu tenho já o primeiro ponto, as correntinhas e o ponto alto, 2 pontos no primeiro ponto de base. Aqui eu faço o segundo ponto no último ponto de base, ficando com os 30 pontos. Aqui vocês podem observar que ele fica um pouquinho distante. E se eu fechar aqui na terceira correntinha só com o baixíssimo, ele realmente fica com um espacinho a mais aqui entre o último e o primeiro ponto. Então, o que eu faço? Eu venho laçada na agulha e passo a agulha no ponto de número 15, aqui na base. E antes de começar a trabalhar o ponto alto, eu já venho e busco uma laçada aqui onde eu fiz as correntinhas. Fico com 4 laçadas na agulha. Para fechar esse ponto, o que eu faço? Passo a laçada por dentro das 3 primeiras e depois fecho o ponto alto normalmente. Ele ficou com uma perninha aqui no último ponto e uma perninha, uma laçadinha aqui no primeiro. Isso deixa o ponto mais juntinho aqui na hora de fechar. Agora sim, 1, 2, 3 correntinhas e fecho com baixíssimo. Olha só a diferença, ele não abre mais aquele espacinho. Agora, eu inicio também de uma forma diferente, porque a meia tracionamos bastante quando vamos calçar, então eu preciso ter esse cuidado de fechamento e finalização aqui, a finalização da carreira e também agora o início, porque ajuda bastante a manter a meia sempre nivelada. Por mais que eu use, lave, então ela fica sempre do mesmo jeitinho. Aqui, ao invés de já subir as 3 correntinhas, eu faço o seguinte, eu venho no próximo ponto e busco uma laçada. Agora sim, eu fecho e faço 2 correntinhas. Também aconteceu a mesma coisa, saiu uma perninha aqui do ponto e outra lá do ponto seguinte. Agora, eu venho nesse mesmo ponto e subo um ponto alto. Agora, no início, parece mais complicado, só que depois, quando a gente acostuma, isso aqui entra normalmente pra gente, a gente já se acostuma a trabalhar dessa forma. Eu vou fazer novamente. São pequenos detalhes que realmente fazem a diferença depois no acabamento. Tem as 3 correntinhas, depois que eu busquei as 2 laçadinhas e fiz o último ponto, eu venho e fecho com baixíssimo. Fechei, ao invés de subir direto as 3 correntinhas, eu venho no próximo, busco a laçada. Fecho as 2 laçadinhas, aqui as 2 correntinhas, né? Fecho as 2 que eu tinha embaixo e faço 2 correntes. Tenho a altura de um ponto alto. Eu volto nesse ponto onde eu puxei a laçadinha e faço um ponto. Então, é como se eu estivesse saindo com os 2 pontos desse ponto aqui que eu fiz o último. Eu só tenho uma laçadinha aqui pra trás. Temos os 2 pontos. Agora, eu venho e trabalho um ponto para cada. Por quê? Eu já terminei os aumentos da minha meia na segunda carreira. Fizemos 15 pontos, 2 em cada ponto de base. Fiquei com os 30, e com esses 30 pontos, eu vou subir agora até completar 13 carreiras. Agora, fazendo um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer até o final da carreira e completando os 30 pontos, eu volto para o fechamento e início da próxima, para que não fiquem dúvidas nesse fechamento que fica bem mais alinhado o começo e final de cada carreira. Aqui no final da carreira, fica bem tranquilo para fazer o último ponto, porque eu vou contar que o último ponto, ele sai daquela laçadinha que eu puxei. Então, venho, faço o último ponto,
completei os 30 sem contar as correntinhas. Por quê? Aí você só pula as correntinhas e fecha. Olha lá como ele ficou bem fechadinho. Para finalizar, então, da terceira até a 13ª carreira, eu trabalho dessa forma. Faço o último ponto, onde eu puxei a primeira laçada das correntinhas, e eu não conto as correntinhas como ponto, eu pulo as correntinhas e fecho aqui no primeiro ponto. Iniciando todas as carreiras, eu venho no próximo ponto, busco a laçada, fecho essas duas laçadinhas e faço duas correntes. Onde eu busquei a laçada, eu já faço o ponto. E começo novamente, contando sempre desse primeiro, pois as correntinhas eu não conto lá no final da carreira. Novamente agora, até completar toda a carreira, ficando com os 30 pontos. Ficando com os 30, eu chego aqui no final, faço o meu último ponto, bem onde eu puxei essa laçadinha. Pulo as correntes e fecho com baixíssimo no primeiro ponto alto de base. Sigo até completar 13 carreiras, lembrando que eu estou confeccionando o tamanho 35, 36, mas aí embaixo na descrição do vídeo tem a tabela com a quantidade de carreiras de cada tamanho. Aqui eu já tenho uma mais adiantada, onde eu tenho as 13 carreiras, contando desde a primeira até chegar na 13ª. Eu tenho 30 pontos no total. Essa parte é a frente da meia, a ponta do pé, até chegar na divisão do calcanhar. Agora, eu vou trabalhar por 4 carreiras fazendo 15 pontos. Carreiras de vai e vem, com 15 pontos cada. Eu inicio da mesma forma, venho aqui no próximo, fecho e faço duas correntinhas. E trabalho agora até completar os 15 pontos. As correntinhas agora eu conto como um ponto, pois não teremos fechamento da carreira. 1, 2, 3, 4, até completar 15 pontos no total. Completei os 15 pontos, viro o meu trabalho. Passo lá no segundo ponto, fecho as duas laçadas, faço duas correntinhas. Volto nesse segundo ponto, para ficar com um ponto para cada ponto de base. E agora, eu trabalho novamente até completar 15 pontos. Completando os 15 pontos altos, mais uma vez, eu viro o meu trabalho e começo a carreira dessa mesma forma. Vou trabalhar, como eu disse para vocês anteriormente, por 4 carreiras. Vai e volta. Completando as 4, volto para fazer a carreira de arredondamento do calcanhar. Completei as 4 carreiras, 1, 2, 3, 4. Agora, eu já tenho praticamente a base da meia pronta. Aqui, o final da confecção, onde faremos agora o fechamento do calcanhar, arredondando e já costurando ao mesmo tempo. E aqui a parte de cima, toda essa parte aqui, onde faremos o cano da meia. Para trabalhar o arredondamento, faremos 3 pontos de um lado e 3 do outro. Temos 15, eu fico com 9 pontos nessa parte central, onde vou fechar esses pontos todos juntos de uma única vez. Venho no próximo ponto, busco a laçada e fecho.
duas correntinhas, volto no segundo ponto e faço um ponto alto. Aqui eu já tenho dois, 1, 2. Faço o terceiro. E depois disso, eu vou trabalhar fazendo metade do ponto alto por 9 vezes e fechando todos juntos. Como eu faço isso? Eu venho no próximo ponto, fiquei com as 3 laçadinhas. Normalmente, como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu só fecho as duas e eu não termino o ponto, eu deixo essa laçada na agulha. Venho no próximo, busquei a laçada, fecho as duas laçadinhas e deixo ali na agulha, não termino. E dessa forma, eu trabalho até restarem os 3 últimos pontos lá da carreira. Então, vou ficando aqui com todo mundo na agulha. São 9 pontos no total. Metade do ponto. E não fecho a última laçada, eu deixo ali na agulha. Vou ficando com os pontos na espera até restarem os 3 últimos pontos da carreira. Agora sim, eu tenho os 9 pontos aqui na agulha sem terminar e eu fecho todos esses pontos passando a laçadinha por dentro de todos. Se acaso escapar algum pontinho, você desmancha até chegar aqui no quarto ponto, ou seja, onde eu comecei o processo de fazer só metade do ponto, e faço novamente essa parte. Agora, quando eu termino, eu sempre dou uma tracionada aqui para não ficar um espaço de argola aqui do ponto grande, porque senão abre um espacinho. E aqui, eu já vou começar a costura do calcanhar. Eu só tenho 3 pontinhos de um lado e 3 do outro para costura. Então, é bem simples. Eu venho esse primeiro ponto, eu faço normalmente. O segundo, eu solto aqui da agulha primeiro. E aqui desse lado, temos os 3 pontos. Contando aqui, depois do fechamento, tenho 1, 2, 3. O que eu faço? Eu passo aqui nesse ponto, 1, 2, 3, e busco a laçada por dentro dele. E eu volto lá no segundo ponto que eu tenho que confeccionar para terminar a carreira. Faço esse ponto. Antes de eu começar a fazer o próximo, eu busco essa laçada por dentro desse penúltimo ponto. Volto lá no último ponto que eu tenho para confeccionar, faço o meu ponto. E depois eu passo essa laçada por dentro do último desse lado. Então, fica o último de um lado, o último do outro. Quando eu olho, o meu calcanhar já está costuradinho, eu não preciso voltar aqui. Agora, eu venho, passo a agulha aqui no ponto, no próximo ponto. Eu não costumo pegar assim por dentro, para que não abra as carreiras. Aqui temos 5 carreiras no total. 4 carreiras retas e a carreira do arredondamento. Faremos 2 pontos altos por carreira, ou seja, 10 pontos até chegar aqui nessa parte que já é a parte da frente, ou seja, a frente da meia, onde já temos os pontos virados na posição de confecção. Aqui, eles estão viradinhos na lateral. Então, eu venho, passo a agulha aqui pela primeira carreira das 5, que é a carreira do arredondamento, busco a laçada, fecho as duas e faço 2 correntes. Depois, eu volto nessa mesma carreira e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com 2. A seguir, eu tenho a próxima carreira. Mais uma vez, faço um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Próxima carreira, faço um ponto alto.
Ainda nessa mesma carreira, mais um ponto. Vejam só, aqui temos 3 carreiras, eu tenho os 6 pontos, 2 em cada uma delas. E dessa forma eu sigo até chegar ali no final, onde vamos completar os 10 pontos no total. Cheguei na última carreira e eu tenho os 10 pontos. O que eu faço agora? Aqui nesse primeiro e segundo ponto, ou seja, aqui onde eu saí com os pontinhos para vir trabalhando a parte do calcanhar, e depois no próximo, que já está com o pontinho certo para que eu trabalhe um ponto em cada, aqui nessa parte da frente. Nessa parte aqui onde eu tenho os 2 primeiros pontos, o que eu faço? Metade do ponto e deixo na agulha, e o próximo, metade do ponto e deixo na agulha. Por quê? Parece que não faz muita diferença, mas quando eu fecho esses 2 pontos juntos, aqui eu formo o arredondado melhor, e quando eu calço essa meia, ela se molda melhor no pé. Então, fecho os 2 pontos desse lado. Agora, eu percorro fazendo um ponto alto para cada, até passar toda essa parte da frente. Aqui eu tenho onde eu fiz o primeiro ponto, então, nesse primeiro e no ponto seguinte, eu vou fechar os 2 juntos. E depois, vamos percorrer lateralmente, fazendo os 10 pontos, como já fizemos aqui desse lado. Agora, então, um ponto para cada, até restarem os 2 últimos pontinhos da carreira. Desse lado, restando os 2 últimos pontos, eu também fecho os 2 pontos juntos. Fiz a redução e agora eu sigo. Quando eu vejo que vai abrir a laçada, eu busco sempre 2 laçadinhas do ponto. 2 pontos. Mais uma vez, próxima carreira. 2 pontos. 2 pontos por carreira, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, para que fique bem fechadinho, eu pulo as correntinhas e venho fechando a carreira no primeiro ponto. Depois disso, eu já tenho a base do cano finalizada, a carreira de nivelamento, para depois trabalhar o cano. O cano da meia, você vai escolher o tamanho. Você pode trabalhar tanto uma carreirinha só, que ele fica com o cano mais baixo, ou trabalhar mais carreiras para ficar com o cano mais comprido. A próxima carreira, eu ainda vou trabalhar toda em pontos altos, porque eu ainda tenho aqui os 2 pontos que eu peguei juntos de um lado e do outro. Para nivelar e a barra ficar com um ponto para cada ponto em relevo, eu sigo fazendo um ponto para cada ponto de base. Inicio a carreira como já fiz com as carreiras anteriores, e faço agora um ponto para cada ponto de base, até circular toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, agora eu vou trabalhar a barra de acabamento. Claro que você pode subir mais carreiras só trabalhando em ponto alto, você pode trabalhar a carreira
da barra direto aqui, 1, 2, 3, quantas carreiras você queira, porque como eu disse para vocês, essa parte do cano da meia é uma parte que é bem opcional. Cada pessoa gosta de um jeito. Aqui eu vou fazer a barra 2 por 2. Você também pode fazer a barra 1 por 1, ou seja, um relevo à frente, um relevo atrás. Vou trabalhar a barra 2 por 2, 2 relevos à frente, 2 relevos atrás. Como eu ainda não tenho ponto, porque eu acabei de fechar a carreira, eu vou passar a agulha por trás do primeiro ponto de base, então eu não pego na parte de cima do ponto. Eu passo por trás do ponto, busco a laçada, fico com as 2 laçadinhas, fecho e faço 2 correntes. Com isso, eu tenho o primeiro ponto em relevo à frente. Observem que ele até levanta um pouquinho, ó, já dando o aspecto mesmo de relevo. Como faremos a barra 2 por 2, o próximo ponto eu também faço em relevo na frente do trabalho. Então, novamente, passo a agulha por trás, busco a laçada e agora eu faço o meu ponto alto em relevo à frente. Os próximos 2 serão atrás. Então, quando eu falo relevo atrás, eu já levo a agulha lá para trás, entro aqui, saindo e cruzando pela frente do ponto e volto com a laçada lá para a parte de trás. E trabalho o meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. O próximo também, relevo atrás, então, agulha lá por trás, ela cruza pela frente e eu busco essa laçada levando lá para trás. E faço o meu ponto alto em relevo na parte de trás. Fiz 2 na parte de trás, agora 2 à frente. Cruzo por trás e trago o fio para frente. Mais um relevo à frente, então, agulha aqui na frente, cruzo por trás, puxo o fio novamente para frente do trabalho e faço o meu ponto alto em relevo. Aqui já conseguimos ver um pouquinho de como vai ficar o ponto. Então, ele levanta 2 pontinhos e esses 2 a seguir, eles ficam lá para trás, ó. O próximo já vem saltadinho para frente, os próximos 2 lá para trás. Eu vou finalizar essa carreira, inicio a próxima, para mostrar como faremos depois relevo sobre relevo, seguindo sempre os pontos que eu tenho na base. Cheguei ao final da carreira. Como estamos trabalhando a barra 2 por 2, eu vou fechar agora essa carreira em cima das correntinhas. Porque se eu fechar lá no primeiro ponto, eu já fico com os pontos desiguais. Eu tenho que seguir sempre onde eu tenho relevo à frente, eu faço à frente. Onde eu tenho atrás, eu faço atrás. Então, eu pulo as laçadas, 1, 2 correntinhas, e fecho aqui nessa segunda com um ponto baixíssimo. Da mesma forma que eu trabalhei a carreira anterior, eu começo essa carreira. Como eu fechei a carreira, eu ainda não tenho ponto alto, o primeiro ponto da carreira, então eu tenho que passar a agulha por trás do ponto, busco a laçada e fecho as 2 laçadinhas. E faço 2 correntes. Tenho o meu primeiro ponto em relevo na parte da frente. Agora, venho, passo a agulha por trás e faço o próximo ponto alto em relevo à frente no trabalho. Os próximos 2, eu olho e eles são relevo atrás, então, faço relevo atrás. Os pontos seguintes, relevo à frente. E sigo trabalhando dessa forma, por quantas carreiras eu queira.
continuei trabalhando até completar aqui na minha barra 6 carreiras. Vejam só como ela fica super elástica, então fica bem confortável quando a gente calça. Depois que eu terminei, cheguei aqui no final da carreira, eu fecho, como já fizemos nas outras, aqui eu já cortei o fio, e depois do ponto baixíssimo eu puxo. Eu trago esse fio pro avesso do trabalho. Como aqui eu tenho duas cores, eu vou trazer pro lado da cor que eu estou fechando a carreira, para que ele fique com um acabamento mais bonito. Então, venho trazendo o fiozinho de arremate por dentro das laçadas. Se você preferir, você pode usar também a agulha de tapeçaria. Passo por dentro de outra laçada, formando uma laçadinha e passo esse fio por dentro. Já fiz aqui o meu nozinho de arremate. Depois eu levo por dentro de vários outros fiozinhos, sempre passando o fio aqui no lado avesso do trabalho. Eu sempre dou 2 nozinhos de arremate, para que ele fique mais seguro. Dei o nozinho, continuo trazendo por dentro de vários pontinhos, várias laçadinhas do ponto. E depois que eu já passei por dentro de várias laçadinhas, por mais alguns pontos, eu só corto a sobra, finalizando essa parte do arremate. Corto a sobrinha e prontinho. Repito o mesmo lá no fiozinho do início, já que não temos nenhuma emenda durante toda a confecção da meia. Aqui eu já tenho o outro pezinho já prontinho também, e dessa forma eu já finalizei o meu par de meias. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho de meia. Não se esqueçam que aí embaixo na descrição do vídeo tem a tabela de tamanhos para você fazer no tamanho desejado. Ah, e aqui também os 2 pés exatamente iguais, eu não tenho diferença. O grande diferencial mesmo dessa meia, que é o nosso favor, é que ela não tem costuras, não precisamos cortar o fio desde o comecinho até o final. Só temos o fiozinho do início e o fiozinho de arremate no final. E a peça já sai prontinha. Bem, e aqui com os 2 pés já prontinho, eu formei o par da meia. E como eu disse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo e também o seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau!